Bem-vindos aí ao segundo módulo do curso de Fundamentos de Análise Estrutural. Nesse módulo nós vamos falar sobre teoria da elasticidade, que é uma base teórica bastante importante que o engenheiro de estruturas precisa ter, tá certo? Precisa conhecer sobre teoria de elasticidade para realmente entender bem todos os fundamentos por trás da análise que ele está fazendo. Tá certo? E a gente vai passar por isso nesse módulo. A gente vai passar pela teoria, mas vai também passar por alguns exercícios mais práticos em modelos de elementos finitos para ajudar a sedimentar o conceito aí na memória de todo mundo, tá certo? É muito comum a gente não conseguir absorver tudo de uma vez, é um assunto complicado e demora mesmo para a gente realmente pegar aí o jeito da coisa. Não se preocupe, o importante que você precisa nesse momento é conhecer os conceitos, saber que eles existem, e lá na frente, quando você estiver vendo e estudando um outro assunto, você vai lembrar do que você viu nesse curso, vai pensar, peraí, eu já vi algo semelhante. E aí você vem buscar informação e ajuda a melhorar o seu entendimento sobre o tema, tá certo? Bom, esse curso pode parecer teórico um pouco às vezes, mas ele é necessário para caso você realmente queira entender o que está por trás de toda a análise de um engenheiro de estruturas, né? E não simplesmente um engenheiro que fique apertando o botão e rodando o modelo, tá certo? Bom, então, conforme eu falei, neste módulo nós vamos falar sobre elasticidade, elasticidade básica. Alguns dos tópicos nós já cobrimos, já passamos superficialmente no primeiro módulo de introdução, tá certo? Mas aqui a gente vai ver com um pouco mais de profundidade, tá certo? Bom, nós vamos cobrir então o que é tensão, o que é deformação. Eu vou comentar por que ele é importante para a análise de estruturas, tá certo? A gente vai fazer a formalização da definição, porque a gente comentou o que era tensão aí no módulo introdutório, mas eu vou fazer uma formalização do que é tensão mesmo. A gente vai falar de estado plano de tensão, tá? Por que ele é importante para a indústria aeronáutica, para o engenheiro de estruturas na indústria aeronáutica. Nós vamos falar sobre tensões em planos inclinados, algo que a gente também comentou aí no módulo introdutório, círculo de Mohr, tensões principais e tensões de von Mises, tá? Nós vamos falar sobre isso, escoamento e ruptura de materiais metálicos. Nós não vamos cobrir outros tipos de materiais, afinal, o principal tipo de material que é utilizado na fabricação de estruturas aeronáuticas é o material metálico, notadamente alumínio, né? Nós vamos entrar então sobre algumas relações de deformação e deslocamento e as equações constitutivas, tá certo? Não se preocupe, quem não sabe o que é equação constitutiva, nós vamos comentar mais para frente lá, tá certo? E o que é tensão? Tensão, ela pode ser entendida como uma força sobre uma área, né? Conforme está essa fórmula aqui do lado, tá? Então aqui na figurinha, na imagem que a gente vê, a gente tem uma carga P aplicada numa área aqui transversal deste cilindro, né, desta representação de um cilindro que tem a área transversal igual a A. E a tensão seria simplesmente força sobre área. Essa é uma maneira bem simples como a gente pode entender o que é tensão, tá certo? E o que é deformação? Como a gente pode entender o que é deformação? Bom, a deformação a gente pode basicamente entender como sendo a diferença de comprimento, tá? Então esse ΔL aqui, que é a diferença de comprimento de um elemento estrutural após ele ser carregado, né? Essas setinhas aqui, né, estão representando uma força aplicada, uma força de extensão. Então o elemento está aumentando de comprimento, tá certo? E aí ele tem um ΔL de aumento de comprimento, que é nada mais, nada menos do que esse comprimento final menos o comprimento inicial aqui, né? Esse é o ΔL que eu comentei ali em cima, né? E esse ΔL sobre o comprimento
original, ele é conhecido como uma deformação. A deformação, ela não tem unidade, né? Porque ela é um comprimento sobre um comprimento, então pode ser metro por metro, tá certo? Então ela é sem unidade alguma, né? Porque o metro e o metro se cortariam. Uma maneira de representar aí deformação, a gente chama às vezes a deformação por micrômetro, por porcentagem, mas no fundo são sempre unidades que são adimensionais, né? Então, quando é micrômetro por micrômetro, né? Então, é um valor nulo aí, tá bom? Então, unidade da deformação não existe, ali é uma medida adimensional, tá certo? E por que tensão e deformação são importantes para análise estrutural? Bom, eles são a base, né, de tudo que a gente olha nas análises estruturais que nós fazemos, tá? As falhas estruturais, elas dependem, né, das tensões e deformações, não só dos esforços aplicados. Então, o que acontece? Se você disser que uma determinada estrutura falha com uma determinada força F, se você alterar, por exemplo, a geometria da sua estrutura, você pode alterar a carga F de falha, tá certo? Mas você pode basicamente manter a deformação de falha ou manter a tensão de falha. Então, quando você usa tensão e deformação, ele acaba sendo uma medida muito mais simples para você